Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia nesta noite. No livro de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12 apenas. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. É um livro bem fácil de encontrar. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Eu vou lendo aqui, para nós ganharmos tempo. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, diz assim: Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Amém. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite, com a ajuda de Deus, quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o tema da mensagem é: honre o teu pai e a tua mãe. Mas se nós fôssemos olhar o que está acontecendo hoje na igreja, esta mensagem ela não se enquadraria para um culto de domingo, porque nós estamos cometendo alguns vícios, alguns costumes que as pessoas estão dizendo assim: certos temas de mensagem é para culto de doutrina, outros cultos no domingo. Nós estamos parecendo os fariseus, como a Bíblia relata lá no livro de Lucas, capítulo 14. Jesus estava caminhando para ir à casa de um principal fariseu comer pão. E chegando à casa, ele se depara com um homem que está enfermo. E Jesus faz a seguinte pergunta assim para os fariseus e para os intérpretes da lei: é lícito curar no sábado? A Bíblia diz assim que eles se calaram. Jesus cura o homem e despede. Aí Jesus faz uma seguinte pergunta: se um boi ou um jumento cair no poço, vocês os salvam hoje? E a Bíblia diz que eles continuam calados. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Jesus, ele quebra paradigma. Jesus, ele não fica preso em normas humanas. Deus não tem dia nem hora para falar. Existem a agenda dos homens, existem os cronogramas que tem que ser respeitado, mas Deus, ele tem essa palavra para esse dia, e eu quero ser fiel e obedecer aquilo que Deus quer que eu fale com os irmãos aqui nesta noite. É por isso que eu peço que os irmãos recebam a palavra nesta noite. Eu sei que não é culto de doutrina, mas Deus colocou a palavra e Deus quer que eu fale hoje. Amém? Amém. Então vamos falar nesta noite a respeito de honrar o pai e de honrar a mãe. Quando a Bíblia fala em honrar pai e honrar mãe, a Bíblia ela tem uma mensagem, um destinatário específico. Esta mensagem são para os filhos. Esta mensagem ela tem um destino, ela tem um destinatário, ela tem uma pessoa certa que Deus quer falar. E quando nós falamos de pai, quando nós falamos de mãe, quando nós falamos de filho, nós estamos falando de família. E quando nós falamos de família, nós estamos falando de uma instituição divina. Na terra, no mundo, existem diversas instituições, mas a família foi a primeira instituição criada por Deus. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que do pó da terra Deus cria Adão, sopra na narina o fôlego de vida, e uma certa feita ele faz ele cair num sono profundo, e da sua costela ele cria a mulher. Naquele momento Deus estava criando, instituindo, celebrando o primeiro casamento na terra.
Então significa que Deus dá importância à família. Significa que Deus criou a família com um propósito. E quando nós falamos deste tema de honrar, as pessoas, principalmente os filhos, eles confundem a palavra honrar. Muitos pensam que honrar é a pessoa receber elogio. Muitos pensam que honrar é você presentear. Muitos pensam que honrar é dar tapinha nas costas. Muitos pensam que honrar, principalmente no século presente, escrever um belo texto bonito, citando o nome do seu pai. E quando não, aqueles filhos que no dia da morte do seu pai, aquilo que ele deixou de falar em vida, ele expressa nas suas redes sociais. Mas honrar não é isso. Eu gosto do significado da palavra honrar no hebraico. A palavra honrar no hebraico significa kabed, e ela tem um significado interessantíssimo. Eu sou apaixonado por esse significado da palavra honrar no hebraico, que significa reconhecer o peso e a autoridade desta pessoa. Reconhecer o peso e a autoridade que esta pessoa tem. E quando nós pensamos em família nos dias atuais, nós percebemos que há uma inversão de valores e há uma inversão de posição dentro das famílias. O século presente, o que ele tem feito com os pais? Os pais no século presente têm se tornado uma figura decorativa dentro das famílias. O século presente estão atacando as famílias. O século presente está atrapalhando o desenvolvimento da família. Então, nesta noite, eu quero que os irmãos prestem atenção o que é honrar de verdade. Eu disse que no hebraico honrar significa reconhecer o peso desta pessoa. Você sabia que existem muitos pais e muitos filhos que na essência de exercer esta posição, na essência de ser pai e de ser mãe, de ser filho, não sabem o que é? Tem muitas pessoas que é pai e mãe, mas não sabem o peso. Quando eu falo de peso, eu estou falando da responsabilidade. Eu estou falando da influência que você tem na formação de uma pessoa. Eu gostaria primeiro de falar com os pais aqui nesta noite. Eu quero usar 2 exemplos do peso e da autoridade que o pai tem sobre a formação dos filhos. O primeiro exemplo que eu quero citar é com as crianças. Outro dia, eu estava lendo uma matéria sobre obesidade infantil. Eu fiquei curioso de entender o que está acontecendo. E uma das partes da matéria que eu estava lendo, algo me chamou a atenção. Dizia nesta matéria que uma pediatra australiana, ela pegou 5.000 crianças e fez um estudo por que tanta obesidade infantil naquele lugar. E ela ficou por meses estudando. No final do seu estudo, ela chegou a 2 conclusões. Primeiro, relaxamento dos pais no que diz respeito aos alimentos. Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe hoje precisam sair para trabalhar, e quando chega em casa, você está cansado, você não tem tempo para os seus filhos, então você dá alguma coisa para eles ficarem calados, para eles ficarem quietos, te dá paz para você descansar. Então as crianças estavam comendo demais. Então as crianças estavam ficando obesas, e aquilo estava comprometendo a saúde física das crianças. Segunda conclusão que ela teve, ela reparou que as crianças, que havia divórcio entre os pais, e quando nesse divórcio o pai, ele pensou que quando ele se divorciou dos filhos também, a figura paterna ausente estava levando as crianças a sofrer de obesidade infantil. E ela conclui no seu estudo dizendo: a participação dos pais na vida de um filho
gera segurança, autoestima e saúde emocional. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que criança, na 4, 5, 6, 7 anos, eles não sabem nada. É o momento que ele mais precisa do apoio, da instrução, do carinho dos pais. É o momento que a sua mente está aberta, é o momento que a sua mente está pura para receber informação. Então aquela criança sentindo falta da figura paterna, ele estava descontando a ausência em alimento. Então estava trazendo um problema de saúde futura. Então olha o peso. Porque quando eu falo em peso, eu estou dizendo que você influencia e dá referência na formação do seu filho. Ser pai e mãe não é apenas tirar foto e para todo mundo dizer, ai, como seu filho é lindo, como sua filha é linda. A responsabilidade. Porque o filho que você trouxe ao mundo será o futuro cidadão de amanhã e ele vai compor esta sociedade, ele vai compor esta igreja. Então precisa de cuidado especial. Aquilo que você puder gastar tempo com o seu filho no início da sua vida, gaste, porque isso será muito importante quando ele se tornar um adolescente, quando ele se tornar um adulto. Outro exemplo que eu quero citar é dos jovens. E falo para vocês que eu fiquei preocupado com isso. Quando eu digo jovens, eu estou falando de pessoas de 15 a 30 anos de idade. E nesta noite, neste momento, eu quero falar com os pais. Você sabia que essa pessoa, esses jovens de 15 a 30 anos de idade, corresponde 16% da população brasileira? Você sabia que os jovens de hoje, a sua perspectiva de vida está péssima? Os jovens de hoje não têm perspectiva de vida. Por quê? Porque 70% desses 34 milhões, mais ou menos, encontram dificuldade de encontrar emprego, encontra dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Então, o que gera nesses jovens? Decepção, gera opressão, gera depressão e gera baixo autoestima. Olha a importância que você, pai, tem na vida do seu filho. Porque eu disse que honrar é reconhecer o peso e a autoridade. Você, como autoridade, você tem que ser o primeiro a incentivar o seu filho no início da sua vida. Pai não é uma figura decorativa como o mundo quer pregar. Pai influencia na formação do filho. Olha que coisa interessante. Você sabia que desde 1980 aumenta anualmente o índice de morte de jovens prematuramente? Desde 1980 até hoje, está morrendo cada vez mais jovens. E quando se morre jovem, eu estou comprometendo o futuro, eu estou comprometendo a economia, eu estou comprometendo a política, estou comprometendo a igreja. Porque quando eu falo de jovem, eu falo de força braçal. Quando eu falo de jovem, eu falo do futuro, eu falo do amanhã. Se jovens morrem prematuramente, precocemente, eu vou comprometer o futuro da nação. E tudo isso, esta morte prematura, ela tem dois motivos. Primeiro, pais omissos na criação dos filhos e filhos desobedientes aos pais. Quantas pessoas que nós conhecemos, filho, não ande com esta pessoa. Ou até mesmo pessoas que ficam dentro das igrejas, dirigentes do ciclo de oração, e abandonam o filho aos léus. Se você ir na FEBEM, você vai ver um monte de filho de crente lá dentro. Nós não podemos ser omissos na formação dos nossos filhos. Ah, mas Deus cuida, mas tem coisa que é sua. Porque quando nós falamos de família, nós falamos de posição. Quando eu falo de posição, eu falo de responsabilidade.
eu e você temos responsabilidade na criação dos filhos. Sabe qual é o índice, o pico de idade de morte de um jovem? 21 anos de idade. 21 anos de pessoas estão morrendo. Se nós não cortarmos isso, e a igreja tem essa responsabilidade, começando pela sua casa, futuramente a população brasileira, o futuro do país está comprometido com pobreza e com mortalidade. Daqui a pouco não tem mais, não nasce mais. Porque a pessoa vai ficando velha e os jovens vão morrendo. O velho morre e vem o jovem. Então, é o ciclo natural da vida, é o ciclo natural de qualquer nação. Outra coisa muito preocupante é a responsabilidade do pai. Baixo índice de escolaridade. Pai tem que incentivar os filhos a estudarem. Crente tem que incentivar o filho a ir para a escola. Muitas vezes a gente reclama assim, as leis do país é ruim. Mas aí eu te pergunto uma coisa, o que impede de ter um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro no judiciário? O que impede de ter um crente na política? O que impede de ter um crente na engenharia? Mas a gente fica com aquela cabeça que eu não sei de onde saiu isso. Jesus está voltando, aí Jesus não volta. Você não incentivou seu filho? Quanto mais ignorante, mais presa do sistema. Quanto mais ignorante, mais perseguido você será. Então nós precisamos fazer o quê? Incentivar o filho. Vai estudar. Filho, procura uma escola. Se seu filho não gosta de estudar, pega no pé dele para estudar. Senta com ele para fazer lição. Ajuda, incentiva o seu filho. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho então são cadeiras que nós estamos falando aqui. Nós falamos com pessoas. Nós fazemos parte da sociedade. Nós não somos do mundo, mas nós vivemos neste mundo. E nós precisamos tomar posições em diversas áreas da sociedade. Isso é o meio de se propagar o Evangelho. E isso é uma porta de mudança da sociedade. Você acha que a sociedade vai mudar por leis de homens ímpios? Por exemplo, esse ministro que foi indicado agora aí no governo Bolsonaro, André Mendonça, um pastor presbiteriano, um homem com preceitos cristãos, vai tomar uma cadeira importante da nação e vai colocar os preceitos bíblicos no seu julgamento. Isso é importante para nós. Nós precisamos romper com um pensamento passado e viver com a atualidade. Isso não fere o Evangelho, isso você não deixa de ser santo, mas nós precisamos tomar lugares que os filhos de Satanás têm tomado. Então, pai, você é importante, você precisa disso. E agora eu quero falar para os filhos. Agora eu quero falar o que é honrar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe, torna a dizer, não é bater palma, não é elogiar, não é dar beijo, não é lembrar apenas do dia da mãe, do pai, do aniversário de casamento do pai. Honrar o pai e a mãe vai além disso. Honrar o pai e a mãe, filho, é você reconhecer quem é esta pessoa para você. Aleluia. Você sabia que a primeira autoridade que nós reconhecemos na vida são os pais? Isso aqui é um exemplo aqui, porque os alunos de hoje não respeitam o professor como autoridade, porque não reconhecem na sua casa uma autoridade. Eu lembro quando eu estudava, na década de 90, minha mãe falava assim para a professora: se ele desrespeitar, se ele te xingar, dá uma corça nele que lá em casa eu termino. Era assim. Hoje o que acontece? Hoje o que acontece? Não existe isso. O professor se tornou uma figura decorativa também. Isso é a falência da sociedade. Nós estamos projetando uma nação falida, uma nação problemática. Ou a gente toma atitude que compete a nós, ou nós vamos viver dias difíceis e perigosos para a igreja de Cristo. Nós falávamos aí na frente de manhã com os irmãos.
nós estamos vivendo um momento de censura no país. E o próximo que vai sofrer censura serão os pastores da igreja. Não fique abismado, assustado, se daqui a pouco começarem a prender pastores para pregar contra certos temas que eles venham a pregar. E eu não duvido muito do tema sobre família. Que a igreja defende a família tradicional. A igreja defende a família que é constituída de um homem e de uma mulher que coabitam e nascem filhos. Essa é a bandeira da igreja. A sociedade está impondo isso, mas nós não vamos mudar, porque nós temos princípios bíblicos. O nosso compromisso é com a palavra, mas nós estamos dormindo. Nós estamos só no espiritual. Nós só pensamos no espiritual. Tudo espiritualizando. Viu um gato preto, é o diabo. Viu um gato branco, é o Espírito Santo. Gente, para com isso. A realidade nua e crua está diante dos nossos olhos. As leis estão nos empurrando para trás, mas nós somos a igreja de Cristo. Agora, eu quero falar para os filhos um pouquinho. Você disse que honrar o pai e mãe não é palmas, não é palavras bonitas na internet. O que é honrar o pai e a mãe? Primeiro, o filho que honra o pai e a mãe ouve conselhos do seu pai e da sua mãe. E eu estou falando para filhos crentes. Eu estou falando para filhos crentes. Quem honra o pai e a mãe ouve os seus conselhos. Olha o que diz a Bíblia. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois é justo. Então, o filho que obedece o pai no Senhor é um ato justo, e ele está servindo a Deus também. Esse negócio de servir a Deus só no templo, tem que parar com isso. Esse negócio, eu sirvo a Deus, mas desobedeço meu pai. Você não está servindo a Deus. Porque vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. E o versículo 2, ele vem destruir narrativa. Olha o que diz o versículo 2 de Efésios: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para ninguém dizer assim, isso aí no Antigo Testamento tem que estar lendo. Na graça veio de novo. Honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento, não é opção não. Viu, filho? Não é opcional. Mas minha mãe não é crente. A Bíblia não está dizendo se é para você honrar se o pai é crente, se o pai é rico, se o pai é amarelo, é cor-de-rosa. Honra o teu pai e a tua mãe. É mandamento do Senhor. Não é mandamento do pastor, não é mandamento do apóstolo, do bispo, é de Deus. Vós, filhos, sede obediente no Senhor. Seja obediente aos vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. De quem? De Deus. E tem promessa. O povo não está atrás de promessa? Se você voltar em Êxodo, que nós lemos, diz assim: honre o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias da terra. Vem aqui comigo agora. Eu disse no início que está morrendo pessoas jovens muito cedo. Percebe que quando você desonra o pai e a mãe, você morre cedo, porque você mexe em algo que Deus instituiu. Versículo 3: para que tudo te vá bem e viva por muitos anos sobre a terra. Seja sincero. Você não conhece pessoas dentro da igreja que parecem roda presa? Se converteu, canta, mas a vida não vai. Se distanciou do pecado, mas tem alguma coisa que é nos bastidores, no convívio, no tato da mãe e do pai, que aqui a gente não vê. A gente vê na internet, mas o trato com o pai e com a mãe vai mal. Se você não honra o teu pai, se você não reconhece quem é o teu pai, quem é tua mãe, a Bíblia está dizendo: para que tudo te vai bem. Se você desonra, tudo te vai mal. Não desenvolve espiritualmente falando,
não desenvolve como pessoa na sociedade, é travado. Desonra o pai e a mãe. Você pode ver essa juventude de hoje, desobediente aos pais. Eu fico imaginando o que será o amanhã, se é um mandamento do Senhor. Você viu esse exemplo dentro da igreja? A mãe fala assim: filho, não casa, está cedo, você não tem estrutura para isso, você não ganha para isso. Ah, mãe, eu amo o varão, eu amo a varoa. Aí o que acontece? Casa, aí começa, é isso mesmo, eu fui revelado, aí casa. Aí o que acontece? Tudo te vai mal, tudo te vai mal. Ouve o seu pai e sua mãe, porque depois de Deus aqui na terra, quem quer bem a você é o seu pai e a sua mãe. Se o seu pai e a sua mãe disserem: não se envolva com esta menina, não se envolva com esse garoto, não se envolva com esta mulher, não se envolva. Ela é autoridade sobre a sua vida. Aleluia. Ah, mas o meu amigo, o problema é do seu amigo. Nós estamos falando para filhos de crente, nós estamos falando de famílias de crente, nós estamos falando com famílias que esperam a volta de Jesus Cristo. E quando nós desonramos o pai e a mãe, compromete a nossa vida espiritual. Por que não tem batismo com o Espírito Santo? Porque os jovens de hoje não se comparam com os jovens de outrora. Porque os jovens de outrora, independente da religião, o pai e a mãe tinham autoridade, eles obedeciam, e as bênçãos do Senhor estavam sobre ele. Porque os nossos jovens hoje, quando um se vê batizado com o Espírito Santo, você solta rojão, faz festa, porque é exceção dentro desses jovens. Porque os jovens, isso, a gente precisa fazer meia-culpa. Nós não temos uma escola cristã. Os nossos jovens são inseridos no meio das escolas. Então ele recebe todo tipo de informação. Aí ele faz 18 anos, ele recebe maioridade civil, mas ele pensa que é dono do nariz dele, mas ele não é. Então ele começa a desobedecer o pai e a mãe. Jovem cristão, jovem crente, jovem que vem de berço cristão, começa a sofrer. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Eu encho a mão aqui, eu conheço vários filhos de crente que não aceita repressão dos seus pais. Aí eu te pergunto, como vai dar certo? Como vai prosperar? Como vai avançar se não ouve o pai e a mãe? Meus irmãos, o pai e a mãe merece respeito da nossa parte. Aleluia. Nós não somos do mundo, mas nós precisamos resgatar algumas coisas que se perderam no tempo. Pai e mãe é sério na vida de uma pessoa. Pai e mãe, ele quer o melhor para você. Pai e mãe, se pudesse tirar a sua dor para sentir no seu lugar, ele sentiria. E às vezes o conselho do seu pai e da sua mãe é arrancando aquela dor. Não é que ele quer o teu mal, ele quer o teu bem. Mas você, filho, precisa ouvir. Qual é a outra forma que eu honro o meu pai e minha mãe? Cuidando da imagem dele e dela. Tem muitos filhos que desonram a imagem do pai e da mãe. Dá um exemplo bíblico. Noé. Ele planta uma vinha, a Bíblia diz, embriagou-se. Noé ficou bêbado no termo. E ele ficou nu, ficou nu, rodando para lá, para cá. O seu filho Cã começa a zombar dele. Menosprezou a imagem do pai. Os outros dois filhos vieram de costas e cobriram a nudez. Quando ele recobrou a consciência, a Bíblia diz que ele amaldiçoa Cã e abençoa Jafé e Sem. Jafé e Sem. O que acontece? O que nós sabemos da descendência de Cã hoje? Não pode desonrar o pai, a mãe, no que diz respeito à imagem do pai. E como eu desonro hoje? Quando você casa, não ouve, daqui a pouco você divorcia
e você traz um filho para a casa do seu pai para ela cuidar, e vocês ficam, sua mãe fica envergonhada, seu pai fica envergonhada, e você fica brigando com seu marido e fica levando seus problemas para casa. Você está desonrando a imagem dela perante a igreja. A nossa imagem importa. A nossa imagem importa, a imagem dos nossos pais importa. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 20:20. Quem o seu pai e a sua mãe amaldiçoar, terá apagado a sua lâmpada nas mais densas trevas. Levítico capítulo 20, versículo 9, diz assim: quando um homem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Ele amaldiçoou seu pai e a sua mãe, e o sangue dele será sobre ele. Deuteronômio 27:16. Maldito. Olha o que a Bíblia diz. Levítico 26 são as 12 maldições que Moisés estava lendo para o povo. Vai lá, você que recebe suborno para matar alguém inocente, maldito. Aquele que deita com a nora, com a sogra, maldito. E aí vem, maldito, aquele que despreza seu pai e sua mãe. Todo o povo dirá. Deus dá importância para o pai e para a mãe. Deus dá importância para a família. Por quê? Porque é uma instituição divina. Deus, ele tem apego por família. Deus se importa com família. Deus ama a família. Por isso que ele está dizendo, maldito. Não se importou com a imagem. Eu casei porque eu era feliz, eu vi aquele cara bonito, aquela moça bonita. Agora desonra a imagem. E qual é outro jeito? Quando a mãe fala, não vai, e ela fica xingando, falando mal do pai e da mãe pelos cantos. Não toque em pai e mãe. A sua mãe não é evangélica, não é cristã, não fale mal dela. Não denigre a imagem da sua mãe, crente. A Bíblia dá um valor. A família não é um do patrimônio, a família é o único patrimônio do homem. E é um patrimônio que você vai levar para o céu. Você pode ter um império, mas se você não tiver família, você é um miserável. Você pode ser um homem multimilionário, mas se não tiver uma esposa, se não tiver um lar abençoado, você é pobre. A família é o único bem do homem. Aleluia. É o único. Carro é importante? Você perde, você troca. Eu posso trocar de família? Pode, mas não será a mesma coisa. Não será a mesma coisa. Se você não estiver na direção de Deus, para você consertar, você sempre vai trazer os erros do passado neste novo casamento. Porque o problema não está na pessoa, o problema está em você. Então por isso que você tem que tomar cuidado. Maldito. Olha, é pesada a palavra. Desprezar. Qual é outro jeito que eu honro meu pai e a minha mãe? Cuidando na velhice. Tem crente. Às vezes ele tem até condições. Mas o pai e a mãe envelheceu. Ele já estourou o limite da mãe. No INSS fez empréstimo da mãe. Arrebentou o cartão de crédito da mãe. Está morando na casa da mãe. Usa o carro da mãe. Agora a mãe está doente. Virou pedra de tropeço. Ele joga no asilo. Isso é desprezo. Isso é desprezo. Quando não, a mãe, ela mora na casa dela, não precisa do dinheiro dele. Ele nem aparece para ver a mãe. Tem crentes assim. Tem pessoas cantando assim. Tem pessoas entrando e saindo da igreja assim. Quando eu desprezo, porque isso é desprezo. Não podemos fazer isso com o pai e com a mãe. Não faça isso. A sua mãe foi a primeira que te pegou no colo. A sua mãe aguentou. Você vai em presídio. O cara vai preso. Muitas das vezes a mulher abandona. E você acaba vendo a mãe. Senhorinha, às vezes não tem nada. Às vezes ela ganha um salário mínimo de pensão. Ela está levando o jogo pro filho lá. Está levando o filho, está insistindo. E a mulher abandona. No presídio feminino, quando você vai num presídio
masculino, tem muitas mulheres que visitam ele. Mas no presídio feminino, o marido, vai embora, arruma outra. Sabe quem está lá? A mãe. Sabe quando você erra e todo mundo aponta o dedo para você? Sabe quem te abraça? É a mãe. É a mãe. É a mãe. O filho pode ser o que for. Para a mãe, ele é filho, ele ama de qualquer jeito. Como uma mãe vai num presídio, uma delegacia, e todo mundo, se tem repercussão na mídia, todo mundo falando, ele é bandido, ele merece morrer. A mãe sente a dor. A mãe tem zelo. Aí quando inverte, você não cuida da sua mãe, você não liga para sua mãe. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos cuidar do pai e da mãe na velhice. Verdade. Precisa. Isso é o meio de servir a Deus. Isso é o método de servir a Deus. Nós temos que sair da rotina. Pensar que servir a Deus é vir aqui, levantar a mão para lá, levantar a mão para cá, cantar, vamos embora. Não. Deus está vendo o que você está fazendo com a sua mãe. Deus está vendo o que você está falando da sua mãe. Tome cuidado, cuide da sua mãe e do seu pai. Outra coisa, como que eu honro meu pai e minha mãe? Dando amor, carinho e atenção. Tem um versículo na Bíblia, olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 22, 24, diz assim: portanto, deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Tem muitos irmãos aqui, muitas pessoas que pensam assim, agora eu casei. Eles pensam que o verbo deixar a mãe é abandonar a mãe e pensar que a mãe não é mãe dela agora porque ele casou. Tem muitas mulheres que distanciam o filho ou a filha do convívio da mãe. Como vai dar certo um negócio desse? Como vai prosperar um casamento desse? Como uma pessoa vai ser feliz desse jeito que ele não permite que a mãe faça parte da felicidade dele? Não dá certo. Vai falir, vai à falência, vai à bancarrota, porque Deus não está na divisão. Deus não ordena a bênção onde há divisão. A mãe está lá. É a mãe que vai dirigir o casamento do seu, não, é você e sua mulher. A mãe continua dando conselho. Mas agora, peraí, mãe, aqui a senhora está invadindo, eu ouço os seus conselhos. Mas peraí, mãe tem que ir lá visitar a mãe. Às vezes o cara tem condições de ajudar a mãe dele, a mulher dele lá, porque você não vai ajudar mais sua mãe não. E o rapaz é frouxo, ele não dá R$1 para a mãe dele. Eita. Aí ele levanta a mão, ele prega, ele canta. Está acontecendo isso de monte. Senhorinhas que falam, meu filho me abandonou. Depois de endividar a mãe, ele abandona a mãe. Mas por que te abandonou? Não, porque a mulher, aquela lá, não deixa ele vir aqui. Ô varão, o que é isso? Não, mas você não sabe, né, irmão? A gente tem que se unir, né? Senão dá divisão. Tá, agora ela deixou de ser sua mãe? Você precisa dar carinho, viu? Carinho não custa dinheiro, não. Atenção não custa dinheiro, não. Amor não custa nada. Eu falo pra você, Roberta, aí, quando eu fui casar, eu falei pra ela, vamos casar, vamos orar. Só que eu falei pra ela, eu tenho uma prova com Deus, contigo. A minha mãe não sai de onde ela mora. Se quiser casar, eles vão ficar e nós vamos morar dentro dela. Se não quiser, não sai daqui. Tá dentro ou tá fora? Tô dentro. Opa, já deu o primeiro passo. Tá junto. Vamos em frente. E tem uma outra coisa para você. Se Jesus voltar para mim nesse meio caminho, faça um favor para mim. Não tire eles daí até que eles morram. E eu até brinquei com ela. Se tirar, eu volto para puxar seu pé. Isso é brincadeira, né? É uma brincadeira para descontrair, porque vai que ela foge. Ela fala, ih, rapaz, esse menino é doido. Topou. Casamos. Depois de 3 anos, falei para o meu pai, ó, eu vou ser o fiador, você vai ser o locatário, eu vou morar lá. Depois de 3 anos, Deus abençoa quem honra pai e mãe. Depois de 3 anos. Ela falou, não, vamos alugar uma casa mais barata, não, um apartamento, não, vamos morar aqui. Depois de 3 anos,
Deus me deu um apartamento pela metade do preço. Tinha tudo no apartamento. O que não foi lá já. Quando eu comprei, ele era meu pastor, eu levei ele lá para ele orar lá. Deus honrou. Deus honrou. Nem um instante eu casei, o mesmo ritual de eu ia 2 vezes dar um beijo na minha mãe de manhã. Ia lá de manhã, beijo na mãe, precisa de alguma coisa, mãe, à noite, até que um dia que eu fui assaltado na porta dela, e ela agarrou o ladrão, eu falei, o ladrão vai dar um tiro em mim nela. Aí eu parei de passar a noite lá. Mas até o término da vida, eu ia lá. Eu ia lá. Eu sou o 10º filho. 6 não quis saber. No dia da morte, morreu o pai. Falei para minha mulher, eu não vou aparecer porque eu não gosto de hipocrisia. Aí começaram a chorar, eu quero ir junto. Essa mãe é maravilhosa. É tarde. Há 15 dias atrás aconteceu algo com meu sobrinho. Falava com meu sobrinho, ó, estou brigado com meu pai, não quero mais saber dele. Eu falei, rapaz, faz uma coisa, perdoa seu pai, vai lá ter com ele. Não vou, para mim ele morreu. Eu falei, rapaz, não fala isso. Aí há 15 dias atrás mandaram uma mensagem para mim. Fulano de tal teve um infarto fulminante. Morreu. Aí eu mandei mensagem para o meu sobrinho, meu sentimento. Aí eu fiquei sabendo que ele estava no velório. Abraçou o caixão, eu quero ir junto, que eu te amo, porque você me deixou, me perdoa. É tarde. Então o que você pode fazer hoje é hoje. É agora. Porque muitas vezes a sua vida espiritual não está indo por causa da mãe e do pai. Fala para mim, quanto custa o amor seu para a sua mãe? Fala para mim. Você precisa ser rico para isso? Você precisa ser bem sucedido? Vai visitar sua mãe, meu irmão. Leva a mulher junto. Leva. No início minha mãe ficou meio enciumada com a Roberta, porque era um filho caçula. Ela tirava a semente da melancia para mim. E nós fomos morar junto lá depois. A gente não tinha nada, depois Deus me abençoou. A gente parecia 2 crianças. A gente tinha dificuldade para ir no mercado. Eu lembro, uma vida difícil, mas um dia Deus me abençoou. Eu ia 2 crianças, entrava no mercado, pega tudo, pode pegar, pegava tudo, passava, estragava a comida, vamos fazer festa. Era uma festa direta. Esses dias a gente estava lembrando, olha, se fosse hoje a gente estava na casa da minha mãe. E eu, depois de tudo isso, eu falo assim, eu abracei um pouco e beijei um pouco. Mas como eu beijava minha mãe? Tem hora que eu fico com saudade, eu vejo a foto, aí a Giovana fala, eu sou a sua mãe agora. Não substitui, mas assim, abraça a sua mãe, rapaz. Para de ser churrão. O que ela fez, perdoa a sua mãe. Você vai deixar descer a sepultura para depois ficar chorando igual um bebezão. Abraça a mãe que é bênção de Deus. Mãe é bênção, não adianta comprar flores. Minha mãe e meu pai morreram, não derramei uma lágrima. Mas mãe, como você é duro? Não, eu fiz, já foi feito. Para com isso. Aí, você tem que ajudar lá na campa, lá para com esse negócio. Eu creio na ressurreição, na volta de Cristo. Vai num corpo glorioso, lá no céu a gente te abraça. Aqui eu já abracei. A ordem aqui é o seguinte, eu tenho dentro de mim. Agora é o seguinte, é falar para os filhos, abraça o papai. Abraça a mamãe. Vai jantar com a mamãe. Vai abraçar o papai. É ignorante? Não importa, é seu pai. Onde o seu pai e a sua mãe não servir, não serve para você. Acabou. Acabou. Aí eu tenho uma festa de gala, você vai se formar, você vai herdar um cargo importante. Se o seu pai e a sua mãe não pode entrar, não é para você. Não tem divisão. Não tem divisão. É um amor incondicional. É um amor que não se compara. Pai e mãe. Pai e mãe. Eu posso amar a esposa e amar a mãe? Deve. São amores diferentes. Um não substitui o outro, um não divide o outro. Agrega. Família é agregar. Família é ajudar. E para encerrar, quero dizer algo de Deus para a sua vida. Deus não fala com paredes.
Eu estava pensando nisso. Senhor, o que está acontecendo com a sua igreja? Tem mulheres santas, tem homens santos, mas o que está acontecendo em relação ao seio familiar? Que muitas vezes vai bem com os filhos, com a esposa, mas e a sua mãe e o seu pai? Vai bem? Este relacionamento está trincado, esse relacionamento está quebrado. Se tiver, o tempo de mudança é hoje. O Senhor manda dizer para você, meu irmão e minha irmã, vai se consertar nesta noite com a sua mãe, com o seu pai. Aleluia. Pai e mãe não tem horário para chegar. Eu estou indo aí. Quero te pedir perdão. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu te desprezei. Porque hoje nós estamos vivendo um momento da igreja que a igreja está sentindo muita coisa. Eu estou sentindo isso. Mas muitas vezes a pessoa não sabe o que sente. Porque para sentir precisa de um acontecimento primário. Por exemplo, o salmista no Salmo 51, ele diz assim: torna-me dar a alegria da salvação. Ele sentiu que perdeu, mas ele queria sentir de novo. Mas como ele iria sentir? Se arrependendo. Então o sentimento, ele precisa vir antes de saber o que você sente. Porque um arrepio dentro da igreja pode ser frio. Um calafrio dentro da igreja hoje pode ser Covid. Mas a alegria da salvação, ela vem mediante arrependimento. O gozo na alma vem diante do concerto com Deus. O gozo na alma vem quando você conserta o altar na sua casa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. Porque é momento que Deus está adornando a igreja de Cristo. Eu sou adornado me consertando com o pai e com a mãe. É óbvio. É óbvio. O que adianta você consertar economicamente falando? O que adianta você acertar no grupo do trabalho? Vai estar rachado com a sua mãe, com o seu pai. Vai comprometer a sua vida. A Bíblia diz assim, encerro aqui: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vai bem e viva por muito tempo sobre a terra. Aqui é o segredo de prosperidade, de paz interior, de umbridade. Aqui é a receita de um homem bem sucedido. Aqui é a receita de um homem cheio do Espírito Santo. Aqui é a receita que será um verdadeiro pai, que será um bom marido, quando ele honrar o pai e a mãe dele. Vai um recado para as irmãs, para jovens que sonham casar. Se ele não for um bom filho, ele vai ser um péssimo pai, tá? Ele vai ser um péssimo pai ou um péssimo marido. Então toma cuidado. Olha lá na casa dele com a mãe dele. Ele maltrata a mãe, ele vai maltratar você. Não, você não vai. Se ele bate na mãe, ele bate em você. Se ele não ajuda a mãe, não vai ajudar você. Então olha para a casa dele. Não olha para a carteira dele, não. Porque você pode casar pobre, ele pode prosperar. Você pode casar feio e ficar bonito. É verdade. Porque às vezes você ganha dinheiro e você fica bonito. Exato. Só que se ele não honra o pai e a mãe, não tem mais conserto. Você vai para a falência nesse casamento. Que Deus abençoe vocês e nos guarde em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.